Olá, gente, tudo bom? Boa tarde a todos. Deus abençoe. Deixa eu marcar aqui algumas pessoas que eu quero bater esse papo aqui. Papo interessante aqui. Bom, vocês perceberam que eu coloquei na minha live aí o seguinte tema, né? Eu tenho tudo para não ser cristão, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu quero, na verdade, explicar por que eu sou cristão, né? Quero explicar sobre a minha fé e por que eu me considero um seguidor de Jesus. Então eu quero ler esse texto do Evangelho de João e quero então fazer alguns comentários aqui, ok? Então vamos lá, eu vou ler João capítulo 7, a partir do versículo 37, ok? João 7:37. Diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, ou Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu estava agora há pouco lendo esse texto aqui, né, meditando aqui um pouco, e fiquei pensando nesse convite que Jesus está fazendo aqui no último dia: se alguém tem sede, venha após mim e beba, né? Jesus disse isso exatamente no último dia de uma festa religiosa, onde supostamente, né, as pessoas que estavam ali, elas tinham de Deus, né, porque elas estavam fazendo uma festa religiosa, elas estavam ali celebrando uma data importante, um momento importante em Israel. E exatamente quando Jesus deu essa palavra aqui, e a gente vai meditar, a gente vai pensar um pouco nesse texto aqui, né? Pois bem, eu estava pensando aqui, né? Por que eu sou cristão, né? Por que eu me considero um discípulo, um seguidor do cristianismo, um seguidor de Jesus, né? Então, antes de dar as razões, porque quando eu leio esse texto aqui, eu encontro nele exatamente as razões que me levaram a ser cristão, né? As razões que me levaram a ser um seguidor de Jesus, de ter ido até Jesus, enfim, e hoje dizer que eu sou cristão. Mas antes de falar sobre por que eu sou cristão, eu gostaria de falar com vocês aqui hoje por que eu não, né, potencialmente, por que eu não deveria ser um cristão, né? Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Primeira coisa, eu sou um cristão independente dos cristãos. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: eu já vivi dentro da igreja tantos anos, estou indo aí já para o final da terceira década dentro de uma igreja, ou dentro de igrejas, dentro do meio evangélico, como se diz, e já convivi com tantas coisas erradas, já convivi com tanta coisa feia por parte dos cristãos, dos evangélicos, ou do povo de Deus, ou do povo cristão, que quando eu olho para a minha vida, eu posso dizer para vocês sem dúvida nenhuma que eu não sou cristão por causa dos cristãos, né? Já vi sujeira entre líderes, eu já vi gente gananciosa, já vi pessoas puxando o tapete uma das outras, já vi pessoas que eu ajudei, né, que de alguma forma eu contribuí na vida dessas pessoas para que elas pudessem se firmar em Jesus, para que elas pudessem até se desenvolver ministerialmente. E muitas dessas pessoas já viraram as costas, muitas dessas pessoas esqueceram, né, daquilo que elas receberam. Então, assim, eu já vi muita sujeira, já vi pastores querendo puxar o tapete um dos outros. Isso são inúmeras
situações em que já tentaram também puxar o meu tapete. Então, assim, para resumir essa coisa toda, eu já vivi o suficiente dentro da igreja para não querer ser cristão, para não querer fazer parte de nenhum tipo de igreja. Eu não sei se você já passou por isso. Há pouco tempo atrás eu conversava com uma pessoa que, da mesma forma, ela está totalmente desacreditada em relação a qualquer tipo de igreja. Quando fala de igreja, a pessoa já sente, faz igual o pelo do gato, assim, do cachorro, que os pelos já levantam do braço, fala: o que? Crente, igreja, eu tô fora, né? E isso não é só uma coisa que está acontecendo agora, nesse século XXI. Se você pegar a história do cristianismo, nesses 2000 anos, muitas coisas atrozes, vamos dizer assim, muitas coisas absurdas já foram feitas em nome de Jesus. Se você estudar a história das cruzadas, você vai ver o imperialismo, né, da Igreja Católica, ou mesmo dos protestantes, querendo enfiar a goela abaixo a religião protestante. Você vai ver, logo depois de Lutero, os protestantes entrando nas igrejas, derrubando as estátuas, quebrando, tacando fogo, matando pessoas. Você vai ver calvinistas matando afogado os anabatistas, né, e mandando matar. Isso é história, isso não é minha opinião não, isso é história. Você vai ver calvinistas mandando matar os anabatistas porque eles não aceitavam batizar, né, as pessoas por imersão, por aspersão, mas só por imersão. Os concílios das igrejas, quebra-pau, né? Denominações rachando, competição por cargo. Até hoje no Brasil você vê grandes denominações pentecostais brigando por poder, brigando por território. Até hoje entre os pastores existe essa rivalidade, essa competitividade, quem tem a igreja maior, né? Então, assim, gente, eu já vi os bastidores da igreja o suficiente para nunca mais pisar dentro de uma igreja, nunca mais frequentar igreja nenhuma, né? Você olhar o comportamento de certos líderes que você fala tá pior do que lá fora. As pessoas lá fora que não frequentam a igreja têm ainda um nível de credibilidade, de confiança muitas vezes maior do que dentro da igreja. Eu sou capaz de confiar em muitas pessoas do mundo corporativo que eu faço parte, as empresas que eu dou aula, do que muitas vezes confiar nos irmãozinhos dentro da igreja. Então, você pode ter certeza que eu não sou cristão por causa dos cristãos. Aquela coisa de siga meu exemplo, ou olhe para mim, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é por essa via. Eu não me tornei cristão por causa de exemplo de coisa nenhuma e de ninguém, absolutamente ninguém, né? Então, quando eu leio esse texto aqui de João, capítulo 7, eu consigo entender, de fato, o que me faz ser cristão, apesar dos cristãos. E eu acredito que isso deve ser também as razões por que você é um cristão. Então, vamos olhar aqui nesse texto que Jesus está falando aqui, né? Explicando no dia da festa dos judeus, Jesus sobe diante ali na frente de todas aquelas pessoas e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Então, olhando para esse texto aqui, eu vejo 3 razões por que eu sou cristão. 3 razões por que você deve ser cristão. Como eu já disse aqui, eu já disse para vocês um bom motivo para não ser cristão, né? Um bom motivo para não pertencer à igreja. Agora eu quero te dar 3 razões porque você deveria ser um seguidor de Jesus. Não de pastor, não de igreja, não de denominação, mas um seguidor de Jesus. Primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que me faz identificar com a mensagem de Jesus, é que eu sou cristão.
porque eu entendo que eu não basto a mim mesmo. Eu não basto a mim mesmo, né? Aquele que tem sede, Jesus disse, venha a mim e beba. É interessante isso, porque eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tentou encontrar respostas dentro de nós mesmos. A gente tentou estar de bem com a vida, estar de bem com as pessoas, estar de bem com a gente mesmo. Mas a gente vai perceber em algum momento da nossa vida que parece que está faltando uma peça. Está faltando uma peça. E é uma ilusão a gente acreditar que quando eu conseguir obter um salário melhor, ou quando eu conseguir atingir tal coisa na minha vida, eu vou conseguir estar bem comigo mesmo, né? Eu conheço pessoas que achavam que se elas comprassem uma casa na praia, elas se sentiriam melhor e iam se ocupar mais no final de semana. Mas sabe de uma coisa? Chega uma hora que você fica de saco cheio de ir para casa na praia. É verdade isso. Chega uma hora que você fala, eu não quero mais ir para a praia. Só de pensar, depois tem que pegar aquele trânsito para voltar e é um estresse e cansa. Aí a pessoa acha o seguinte, não, o segredo então não é mais a casa na praia. O segredo é a gente comprar uma casa no campo. E aí você compra uma casa que tem piscina no campo. Aquilo é uma maravilha, você começa a ir para a casa do campo. Aí depois você está aqui em São Paulo, onde você estiver, você fica pensando, puxa vida, eu tenho que mandar limpar aquela piscina, e a piscina começa a encher de folha, de sujeira, e tem que ficar trocando a água da piscina. E aquilo que era uma fonte de alegria, de satisfação, aquilo já começa a te encher o saco também, né? E já não te supre mais. Aí você precisa, de repente, comprar uma casa no Alpe Suíço, entende? Na Flórida, para passar o verão na Flórida. Então a gente começa a perceber que tudo isso são tentativas nossas. Eu estou dando um exemplo aqui, mas o tempo todo a gente começa procurar preencher esse vazio, essa lacuna que existe dentro do nosso coração, acreditando que obtendo mais aquela nova coisa, né, isso vai nos fazer mais felizes, né? E Jesus aqui, com muita simplicidade, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, se alguém tem sede, olha que interessante, ele não impõe. Jesus não está dizendo aqui, venha, né? Ou ele não está pegando absolutamente ninguém pelo cabelo. Jesus está fazendo uma pergunta, uma afirmação aqui, que é você que tem que responder, que eu tenho que responder dentro de mim. Ele está dizendo, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Jesus está dizendo o seguinte, se você é mais um sedento desse da vida, se você é mais um que está caminhando por esse mundo de Deus aí, se você é mais um que está perambulando sobre a face da terra e identificou que existem vazios no seu ser, que existem dimensões da sua existência, da sua vida, que você percebe que está incompleto, que a conta não fecha, que existe alguma coisa dentro de você que não está legal. E não é por causa das pessoas, não é por causa de ninguém, e às vezes você mesmo, né? Você mesmo olhando para si, você percebe que está faltando alguma coisa. Então é com você que Jesus está falando. Esquece agora todas as pessoas ao seu redor, simplesmente ouça Jesus falando dentro de você, com você e comigo, dizendo, no meio dessa multidão aí, tem gente sedenta? Você está sentindo que existe uma sede insaciável dentro do seu coração, né? Então ele faz uma pergunta legítima, uma pergunta sincera, ele diz, alguém. Ele não aponta o dedo para ninguém, ele não, vamos dizer assim, ele não está dando indireta para ninguém, ele não está colocando a carapuça na cabeça de ninguém, ele está jogando essa pergunta para todos nós. Ele está dizendo, você que está me ouvindo, você tem sede? Existe sede dentro de você? E se você se identifica como uma pessoa que está com sede, ele diz assim, venha a mim. Ele não está falando vai à igreja, ele não está dizendo vá ao pastor,
ele está dizendo, venha a mim. É você e Jesus, sou eu e Jesus. É cada um de nós aqui, olhando nos olhos de Jesus e ouvindo dos lábios de Jesus o que ele está dizendo aqui, né? Então ele faz essa pergunta. E tem uma coisa curiosa nesse texto aqui, né? A Bíblia diz aqui no texto que Jesus fez esse convite no último dia. Ele poderia ter feito esse convite no último dia, mas eu acredito que existe uma intencionalidade, existe uma intenção de Jesus em fazer esse convite no último dia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Naquela época, ou naquela semana, estava acontecendo um evento importante em Israel. Se você pegar qualquer Bíblia de estudo, lá vai dizer que havia um costume durante aquela semana em que as pessoas iam até o lago, até o poço de Siloé, e elas então enchiam, né, uma bacia de água, né, e traziam água e colocavam ali, e despejavam água numa bacia de prata que havia junto, né, ali próximo ao como é que se fala? Ao altar do sacrifício. Elas faziam isso durante uma semana. Portanto, aqui o último dia já é o 8º dia, né? Aqui já tinha praticamente passado. Então, esse último dia era o dia que eles não carregavam água. Então, durante uma semana, eles iam lá, pegavam água no poço de Siloé e traziam e despejavam naquele balde de prata, né, ali junto ao sacrifício, ao altar. Eles fizeram isso durante 7 dias. E já no 8º dia, eles não fizeram isso. Quer dizer, não havia água mais, acabou. Todo aquele esforço deles tinha terminado no 8º dia. Então, no 8º dia não tinha água para colocar dentro da bacia de prata. O que Jesus está querendo dizer aqui, ele está claramente aproveitando um gancho para dizer o seguinte, que todos nós, em algum momento, o nosso poço termina. Em algum momento, esse exercício de buscar água também chega ao fim. Talvez isso dentro da religião, muitas vezes. Às vezes você é um carregador de água e talvez você tenha dedicado anos da sua vida transportando água. Talvez você tenha, durante muito tempo, ido longe buscar água e você diz assim, eu estou totalmente esgotado, eu estou totalmente vazio. E observe que Jesus vem no último dia. Porque justamente ele vem no dia em que a gente não tem mais nada para fazer. É como se a gente tivesse esgotado todos os nossos recursos. Por que Jesus não vem no primeiro dia? Porque de alguma forma essa é uma característica do ser humano, né? Nós somos assim. Enquanto nós podemos fazer as coisas na nossa própria força, enquanto nós podemos dar um jeito na situação, a gente vai tentando. E é a hora que Deus não faz nada, é a hora que Deus não aparece, é a hora que Deus não tem nada a nos dizer, porque nós estamos de alguma forma com o nosso balde cheio, nós estamos nos sentindo plenos, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, as coisas vão nos desgastando, e a gente então vai chegando ao ponto, né, a gente vai chegando a esse momento, né, em que a gente percebe que nossa água acabou, que acabaram os nossos recursos, que acabaram as nossas alternativas, e é a hora que Jesus fala com essas pessoas, é com essas pessoas que Jesus está falando, é com você que eu quero falar esta palavra, é com você que eu me dirijo essa palavra, para aquelas pessoas que estão esgotadas, aquelas pessoas que estão esgotadas da igreja, aquelas pessoas que estão esgotadas do sistema, que já se cansaram, que já não conseguem ver Jesus dentro da igreja. Como eu disse, às vezes o lugar onde a gente vê menos Deus é justamente nesses ambientes onde se fala muito de Deus, tudo já é pronto, você já, entendeu? Tudo não passa de frases de efeito, tudo não passa de repetição de frases, mas você pergunta realmente onde é que está Deus? Eu continuo fazendo as coisas para Deus,
mas eu continuo me sentindo vazio de Deus. Olha que coisa. Você sabe que uma vez eu encontrei com uma mulher nessa situação. E como ela, existem milhares. Essa mulher frequentava uma igreja de segunda a segunda. Segunda a segunda ela não saía da igreja. E conversando com ela, eu falei para ela, posso falar uma coisa para a senhora? Ela começou a desabafar os problemas da família dela, da casa dela. Eu disse para ela, a senhora é uma mulher que não sai da igreja, né? Ela falou, eu estou na igreja todos os dias. E eu comecei a falar para ela, você sabia, isso não foi nada sobrenatural, foi uma coisa até muito óbvia, né? Eu falei, sabia que você é uma pessoa vazia? Mesmo você indo na igreja, você é uma pessoa totalmente vazia. Porque você aprendeu, você foi adestrada a achar que Deus vai te amar mais quanto mais você se doar para a igreja. Colocaram isso na sua cabeça, seja por exemplo, seja por cobranças do púlpito, mas você foi ensinada, né, você foi adestrada, né, como um cachorrinho, de uma maneira muito negativa, de que quanto mais você se doa para Deus, quanto mais você faz a obra de Deus, mais ele vai ser favorável. E o contrário também é verdadeiro. Poxa vida, eu não estou me doando à igreja, então estou me sentindo com culpa, estou me sentindo que de repente vai cair um raio sobre a minha vida, vai cair o juízo de Deus, porque a religião coloca esse medo, essa expectativa sobre as pessoas. Mas observe aqui que Jesus está fazendo um convite para pessoas que estão cansadas disso, pessoas que estão já cansadas desse tipo de negociata, de barganha com Deus, né? Então, por que eu sou cristão? Primeira coisa, eu preciso me lembrar que eu sou cristão porque eu entendi que eu não consigo suprir os vazios mais profundos da minha vida. Não consigo encontrar em mim um sentido que seja permanente, que seja suficiente. Ok? Segunda coisa que a gente nota nesse texto aqui é que Jesus faz um convite que abrange a todas as pessoas, até as pessoas religiosas. É mais ou menos o que eu já estava falando aqui, né? Ele faz esse convite no último dia de uma festa religiosa. Interessante, às vezes a gente acha que as pessoas que estão fora da igreja também são as pessoas que estão mais vazias de Deus. Também, muitas pessoas lá fora estão vazias de Deus. Mas eu posso dizer para você, baseado nesse texto, que essa palavra Jesus está direcionando as pessoas que estão dentro da igreja, dentro da religião. As pessoas que estão vazias de Deus, né? Muitas vezes as pessoas mais vazias de Deus são aquelas que mais falam de Deus. Isso é perfeitamente possível. E Jesus mostrou isso porque elas estavam ali cumprindo rituais, elas estavam ali comemorando uma prática religiosa, né? Mas elas estavam, na verdade, cheias de culpa, elas estavam ali cheias de obrigações, não era uma coisa que brotava do coração. Sabe quando você faz as coisas para agradar o pastor? Quando você faz uma coisa para agradar a igreja? Quando você vai à igreja porque se você não for, as pessoas vão pensar mal de você, entende? E quando você se arruma para ir para a igreja, você está ali preocupado o que as pessoas vão pensar de você, ou então você pega, né, a sua Bíblia bonitinha, porque você é uma pessoa que, né, pega uma Bíblia bonitinha para fazer suas anotações, e a gente acaba caindo nessa ilusão, nessa ideia, né, de querer impressionar as pessoas. Mas Jesus está dizendo aqui que o fato de cumprir regras, de cumprir certos compromissos, não faz de você uma pessoa mais cheia de Deus, porque isso não é uma coisa espontânea, né? E aqui nesse texto, né, você percebe que Jesus, quando ele diz assim, né, se alguém tem sede, vem a mim. Isso é totalmente pessoal, né? Essa palavra de Jesus aqui é pessoal, né? O convite que ele está fazendo aqui é pessoal. Ninguém pode ir por você, ninguém pode ir por mim, né? Eu e você, à medida que a gente ouve Jesus,
o passo que precisa ser dado aqui é para cada um de nós. Cada um de nós que tem que tomar essa decisão. Se você olhar para dentro de você e perceber que talvez você tenha mais da religião, mais da igreja do que de Jesus, né? E outra coisa, Jesus deixa bem claro nesse texto aqui que esse convite que ele está fazendo é um convite acessível a todas as pessoas. Não tem um grupo específico. Ele está dizendo, se alguém tem sede, ele está abrindo, ele não está excluindo. Esse convite de Jesus não é um convite exclusivista, é um convite inclusivo e não exclusivo. Ele está dizendo é para qualquer um. Ele está dizendo a porta da graça está aberta para todos. Se alguém tem sede, não importa se você é judeu, se você é evangélico, se você é espírita, se você é católico, se você nasceu dentro de uma igreja, se você é batista, se você é protestante, se você é pentecostal, neopentecostal, se você é ateu, se você não é ateu. Esse convite é para todas as pessoas. Ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva que jorra para a vida eterna. Então Jesus está dizendo, é para qualquer um. A única condição é vir a Cristo. A única condição é crer. A única condição é você e eu individualmente dizer, é para mim, Deus está falando comigo. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que precisa de Jesus. Eu tenho a igreja, tenho os cristãos, ou então não tenho motivo nenhum, não tenho nada que me inspire a querer isso. Então, exatamente isso. Jesus, essa mensagem de Jesus é totalmente vertical, não é horizontal. Existem mensagens de Jesus que são horizontais, que diz respeito ao nosso próximo, aos outros. Mas aqui não, Jesus está falando que a primeira coisa que a gente precisa se acertar, né, o primeiro nível que a gente precisa se acertar é na horizontalidade. E horizontalidade, né, é nós com Deus, é no horizontal, é nós com o eterno. Porque se a gente não estiver bem com Deus, a gente não vai conseguir fluir, a gente não vai conseguir se doar de verdade. A gente não vai conseguir verdadeiramente estar em contato com as pessoas, porque vai nos faltar o principal, porque o nosso poço está esgotado, né? E aqui ele disse, quem crer em mim, ele disse que a única condição é a mais simples de todas, é você confiar, é você descansar. A palavra crer no Novo Testamento significa confiar, significa você acreditar e crer que ele pode fazer o que ele está dizendo, que Jesus pode preencher esse vazio, que Jesus pode entrar no mais íntimo do nosso ser, entende? E ele está dizendo, ó, se você crer de coração, você não vai precisar mais ir até o tanque de Siloé e trazer água, porque ele está dizendo que no 8º dia a água acaba, no 8º dia não tem mais nada a se fazer, mas ele está dizendo que aquele que crê nele, esse tanque de Siloé vai ser criado dentro do seu coração. Ele está dizendo que vai brotar de dentro para fora. Ele está dizendo que essa vida representada aqui pela água, ele está dizendo, né, a água, beber, sede, né, ele está dizendo que alguma coisa vai nascer dentro do seu coração. Alguma coisa vai começar a fluir a vida de dentro para fora. E é tão bom quando a vida de Deus flui do nosso coração, quando é verdadeiro, quando é de verdade, quando é sincero, quando isso flui porque nós estamos cheios, então nós queremos dividir com as pessoas. Isso passa a ser uma consequência, né? Porque Deus está se revelando primeiro a você. É muito triste você ter uma religião, você frequentar uma igreja, mas o seu coração está vazio de Deus. O seu coração está vazio de Deus porque você ainda não recebeu a revelação de Deus. E Cristo quer primeiro se revelar a nós, para depois, através de nós, se revelar às outras pessoas e
para as outras pessoas. E aqui tem uma bênção toda especial a partir da nova aliança que Jesus fez na cruz por cada um de nós, quando ele diz assim, ele disse isso com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não tinha morrido na cruz e não tinha ressuscitado dentre os mortos, não tinha ainda ido até o céu, não tinha sido ainda glorificado. O que Jesus está dizendo é o seguinte aqui, comparando, qualitativamente comparando os cristãos do Velho Testamento com os cristãos da Nova Aliança, havia uma diferença muito grande. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha somente sobre algumas pessoas específicas, ele vinha sobre o que a gente chama de órgãos de revelação, que eram os sacerdotes, os reis e os profetas. E o Espírito Santo vinha de forma temporária, para cumprir um propósito, depois simplesmente se ausentava daquela pessoa. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, é tudo diferente. O Espírito Santo no Velho, ele vinha sobre as pessoas. Hoje, agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem dentro de nós, ele habita dentro de nós. Existe uma diferença crucial, sabe? O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Agora o Espírito Santo nos regenera e nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Ele passa a viver dentro de nós, Ele passa não apenas a ser uma influência, porque no Velho Testamento o Espírito Santo era apenas uma influência sobre os chamados órgãos de revelação, que eram os reis, sacerdotes e profetas. Você vai ver um Saul que o Espírito Santo veio sobre ele profetizou, ele fez coisas incríveis, mas quando ele deixou o Senhor, o Espírito Santo saiu de sobre ele. O Espírito Santo o entregou a si mesmo. Mas diferentemente na Nova Aliança, o Espírito Santo não vem apenas sobre nós, mas ele habita em nós. A Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo, o chamado selo da promessa. O Espírito Santo veio habitar no cristão para sempre. Claro, os nossos pecados entristecem o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós não apagarmos o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Que nós não devemos, como uma chama, que a gente não deve deixar a chama do Espírito Santo pequenininha na nossa vida, mas nós temos que alimentar a vida do Espírito Santo. Nós podemos, hoje em dia, entristecer o Espírito Santo, mas jamais o Espírito de Deus sairá das nossas vidas quando nós cremos em Jesus, como diz aqui o texto. Quando Jesus passa a habitar dentro de nós, a Bíblia diz que nós passamos a ser morada de Deus. E como morada de Deus, nós não precisamos nos alimentar de uma religião. Nós não precisamos nos alimentar de um sistema. Ainda que nós tenhamos todos os motivos possíveis para não sermos cristãos, como eu disse no início. Como eu disse, eu já vi tantas coisas feias dentro da igreja, já vi tantas coisas horríveis sendo feitas em nome de Deus, por pastores, por membros, tanta competição. Como eu disse, eu teria todos os motivos para não ser cristão, mas o que me faz ser cristão é saber que antes de qualquer coisa é uma experiência entre eu e Jesus. É alguma coisa que aconteceu dentro da minha vida e que acontece dentro da nossa alma. É horizontal, é vertical antes de ser horizontal. Então, pense nessa palavra e que nós podemos ir a Cristo todo momento e que Ele venha encher o nosso coração, que venha transbordar a nossa vida de propósito, de sentido, de significado, porque Jesus é essa água viva e Ele tem água viva para dar para cada um de nós em todo momento. Tá bom, gente? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e que nós possamos acessar todas as vezes que nós precisarmos, nós possamos acessar o Cristo vivo, o Cristo verdadeiro. Ele não é
simplesmente uma fase na nossa vida. Jesus não a gente não experimenta Jesus como se a gente estivesse experimentando uma nova droga, um novo teste. Jesus é Deus que quer habitar no coração dos homens. Jesus é Deus, é o Emanuel. Eu conversava sobre isso hoje, que Jesus, as experiências que existem no mundo espirituais é o seguinte: ou elas são místicas, portanto impessoais, ou elas são ritualísticas e você tem que cumprir certos ritos, ou você parte para um caminho da força invisível, da força cósmica, né? Do Deus interior, e aí você parte para uma coisa, além de subjetiva, uma coisa impessoal, ou você cai na religião, na malha da religião, onde você vai buscar a Deus e você vai ter um contato com o divino, mas você tem obrigações a cumprir, onde você tem ritos a seguir. Mas Jesus é muito maior que tudo isso. Jesus é uma pessoa. Jesus não veio trazer para a gente um pedigree religioso, um rótulo. Ele veio trazer uma relação. Ele quer nos dar uma relação com Deus como nunca o homem teve. Me perguntaram hoje, você acha que Deus só está em Jesus? Deus só está no cristianismo? A minha resposta foi muito simples. Eu acredito que existem fagulhas de Deus em todas as religiões. Eu acredito que todas as religiões têm alguma verdade de Deus. Mas é somente em Jesus que nós encontramos a verdade plena. Somente em Cristo que a verdade está ampliada, né, e plenificada, porque diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus falou de muitas maneiras aos homens, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então em Cristo a revelação de Deus é plena. Nós não conhecemos em Cristo, nós não precisamos mais tentar adivinhar, nós não precisamos mais tentar decifrar, porque tudo está revelado. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que habitou entre nós, Ele é o Verbo encarnado. Então, em Jesus eu creio sim, que a revelação de Deus é definitiva, é final e é plena. Então, quando eu olho para as outras religiões, eu vejo alguma coisa de Deus, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a última peça do quebra-cabeça da espiritualidade. Eu vejo Jesus sendo essa peça que fecha todo o quebra-cabeça, porque Jesus não é e não foi apenas um líder espiritual, e ele não foi apenas um ser iluminado. Jesus disse: eu sou o que sou, eu sou Deus entre vocês. Porque ele disse aqui: se alguém tem sede, venha a mim. Nenhum líder religioso jamais teve essa ousadia. Se você pegar o confucionismo, Confúcio ensinou muitas coisas preciosas. E Confúcio disse o seguinte: olha, segue esse caminho aqui que você vai encontrar a luz. O Buda, mesma coisa, ele disse: olha, segue esse caminho aqui que você vai encontrar a iluminação. Todos os líderes religiosos disseram: segue essa trilha, segue esses passos, segue esses ditames aqui que você vai encontrar a luz. Mas Jesus foi o único que disse: você está com sede? Venha a mim e eu te darei água viva. Venha a mim todo aquele que tem sede e beba. Então Jesus não apenas apontou um caminho, porque Jesus é o caminho. Jesus é a última palavra nas questões eternas e nas questões da espiritualidade, nas questões da nossa conexão com o eterno. Jesus é a coisa mais íntima. E para terminar, eu gosto muito de um exemplo que o C.S. Lewis dá.
né, o escritor C.S. Lewis, que fez as Crônicas de Nárnia, ele dizia o seguinte, que todas as religiões ele compara como a sala de estar da casa. Então quando você entra numa sala de uma casa, ali você está confortável, ali você está à vontade. Ele disse, assim são as religiões. Todas as religiões te colocam na sala de estar e ali você participa do interior de uma casa. Tem coisas incríveis na sala de estar, mas Jesus é como se fosse o dono da casa dizendo, vem aqui na cozinha que eu vou te abrir os armários, a despensa e a geladeira e você vai ver o que tem aqui dentro. Se você gostou da sala, você precisa conhecer a cozinha muito melhor. E é exatamente isso, se você acha que é confortável, que é agradável estar na sala, Jesus diz para você, é porque você ainda não entrou na cozinha. Vem, tem coisas mais profundas. Não estou dizendo que não tem coisas boas no budismo. Não estou dizendo que não tenha coisas boas no confucionismo. Não estou dizendo que não tenha coisas boas no espiritismo. Mas Jesus está te chamando, você e a mim, para que a gente possa entrar em níveis incômodos que a gente ainda não pisou, que a gente ainda não entrou. Se você acha que está bom na sala, eu posso dizer para você que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria divina, estão ocultas nele. E é muito simples, você não tem pedágio para pagar, não existe barganhas, não precisa buscar água mais no poço de Siló, é só você identificar que existe sede no seu coração. E para esses que estão sedentos, ele diz, todo aquele que tem sede, venha a mim. E então, venha e beba. E como diz o texto, aquele que crê em mim, se fará nele rios de água viva, que vão brotar dentro do seu interior. Jesus é essa fonte inesgotável, mas ele só vai ser acessado quando você reconhecer, quando nós reconhecermos que nós somos uma fonte esgotável, quando a gente perceber o nosso vazio, quando a gente perceber que chega uma hora que a nossa água de fato acaba, que a gente não consegue produzir, porque nós somos apenas um catalisador, né? Mas ele é a fonte da vida eterna, essa vida que jorra para toda a eternidade. Então, hoje, receba Jesus, receba essa vida que Jesus tem, receba essa água que Jesus tem para saciar a sede do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui, que Deus abençoe grandemente. Tenham uma boa semana e acesse essa água de graça que Jesus tem para saciar a sede da sua alma e da minha alma também. Deus abençoe. Amém.